A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, Pastor Carlos Pereira aqui. Estamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 12 do nosso primeiro trimestre de 2025. A igreja tem uma natureza organizacional. Esta lição que é muito importante, pois ela vai destacar, amados irmãos, efetivamente o que nós chamamos da igreja como organismo vivo. Isso é muito positivo, até porque estaremos, nesse momento, vendo as funções da igreja enquanto organismo vivo e a igreja enquanto organização. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos para o estudo bíblico em classe. Esse estudo que é muito importante e determinante. Essa lição, ela trata, além de outras coisas, do tema que nós chamamos de eclesiologia, que é o estudo ou a doutrina da igreja, né? A doutrina que estudamos acerca da igreja cristã. O que é a igreja, né? A função da igreja e como nós, como cristãos, temos como estar sendo uma igreja relevante no nosso país, no nosso bairro. A igreja tem uma natureza organizacional. A igreja tem uma natureza organizacional. Vamos então para essa lição que nos traz um assunto de extrema importância, baseado evidentemente no nosso texto bíblico. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito capítulo 1, verso 5. Nossa verdade prática: a igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Uma organização. Nosso texto bíblico está na Epístola de Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 9, tá? De 1 a 9, para que nós possamos estar aí apresentando e estudando essa importante lição nesse mais estudo, né? Nesse estudo, né? Vamos dizer assim, da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos então para a leitura do nosso texto. O nosso texto, queridos irmãos, como dissemos, está em Tito, capítulo 1, versos de 1 a 9, que diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme à doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os maldizentes. Glória a Deus. Esse foi o nosso texto. Nessa lição estudaremos a perspectiva bíblica a respeito da natureza orgânica e organizacional da Igreja de Cristo. Tá? Lembrando que ao estudarmos hoje esse importante assunto, né, a Igreja de Cristo é um organismo vivo, conduzido pelo Espírito Santo, mas também uma organização com estrutura e ordem.
Desde os tempos apostólicos, Deus estabeleceu liderança, ministérios e responsabilidades para garantir o bom funcionamento do corpo de Cristo. Paulo instruiu Tito a organizar a igreja em Creta, mostrando que a espiritualidade não anula a necessidade de organização. A verdadeira igreja une vida espiritual e estrutura, cumprindo sua missão no mundo. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. No primeiro momento, o que é a igreja, né? O que é a igreja? A igreja. O que é a igreja hoje? É uma junção de pessoas meramente? Claro que não, né? A igreja é muito mais que isso. O que é a igreja? Existe uma definição de Greg Allison que eu gostaria de compartilhar com você aqui, que diz o seguinte: a igreja é o povo de Deus, salvo por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, e que foi incorporado a seu corpo por meio do Espírito Santo. Ela consiste em dois elementos interrelacionais: a Igreja Universal e a comunhão de todos os cristãos, que se estende desde o dia de Pentecostes até a segunda vinda e abrange todos os crentes falecidos que já estão no céu, quanto os crentes vivos de todo o mundo. Essa Igreja Universal se manifesta em igrejas locais caracterizadas por sua natureza doxológica, logocêntrica, pneumodinâmica, pactual, confessional, missional e espaço-temporal escatológica. Igrejas locais são lideradas por pastores, também chamados de presbíteros, e servidas por diáconos, e têm e buscam pureza e unidade, praticam a disciplina e celebram as ordens do batismo e da Santa Ceia do Senhor. Capacitadas pelo Espírito Santo com dons espirituais para o ministério, essas comunidades se reúnem regularmente para adorar o Deus triuno, proclamar a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, às pessoas não cristãs, né? Levando, né, evidentemente, o Evangelho a todas as pessoas. Também a igreja ela tem a missão de discipular os seus membros, cuidar das pessoas por meio de oração e contribuição e posicionar-se tanto em prol do mundo quanto contra ele. Ela é doxológica, ou seja, ela é voltada para a glória de Deus. Aleluia. Segundo, ela é logocêntrica, ou centrada na palavra encarnada de Deus, que é Jesus Cristo. As Escrituras. Agora, ela é pneumodinâmica. O que é isso? Ela é criada, reunida, dotada e capacitada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Os 4 últimos são características que dizem respeito à reunião e ao envio da igreja. Ela é pactual, ou reunida como conjunto de membros em um relacionamento de nova aliança com Deus e em um relacionamento de aliança uns com os outros. A igreja é confessional. Ela é confessional, sabe por quê? Porque ela confessa publicamente a fé em Cristo Jesus e pela confissão coletiva da fé cristã. Ela é missional ou edificada e identificada como corpo de ministros divinamente chamados e divinamente enviados para proclamar o Evangelho e promover o reino de Deus. Ela é espaço-temporal escatológica, ou reunida com realidade histórica situada no tempo, ou no espaço e no tempo, e que tem esperança garantida e destino claro enquanto vivencia o caráter inusitado da existência eclesiástica no aqui e o agora. Com essas definições, nós vamos estar estudando esse assunto fantástico que é a igreja tem uma natureza organizacional. A igreja ela é organizada, ela tem uma organização. Isso é muito importante. Agora vamos aqui para a parte que já passamos aqui, que seria, né, o nosso texto bíblico. Né? Agora vamos para os objetivos da nossa lição. Número 1, analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta. Número 2, reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja. E número 3, dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico.
Tito e as igrejas na ilha de Creta. Tito era grego, Gálatas capítulo 2, verso 3, convertido provavelmente em Antioquia. O seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, duas na segunda carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, né? Capítulo 2, verso 3, e uma na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, que está no capítulo 4, verso 10. E na epístola que foi destinada, que traz o seu nome. Foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, né? Suas viagens missionárias, e ajudou o apóstolo em Roma. Ajudou também o apóstolo em Roma. Deixa eu tirar nossa overlay aqui, para que os irmãos possam estar vendo bem melhor. Pronto. E ele também ajudou o apóstolo em Roma e em Nicópolis. Tito foi muito ativo no ministério de Paulo. O pastor de Creta. Foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo, para colocar em boa ordem as coisas que restam e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Olha que coisa poderosa, o quanto é importante aqui destacarmos isso, né? Já vimos quem foi o Tito, agora vamos ver o porquê Paulo, né, destacou colocar em boa ordem as coisas que restam e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Paulo deixou Tito em Creta para colocar em ordem as coisas restantes nas igrejas e constituir nessas igrejas presbíteros. O verbo grego epidiotrose, traduzido como colocar em ordem, tem uma carga significativa, remetendo ao processo de corrigir algo torto. Olha que coisa interessante. Tal como um médico endireita um membro quebrado. Assim, o ministério de Tito não se limitava a um trabalho logístico, mas envolvia uma restauração profunda, tanto espiritual quanto estrutural. Veja, Paulo deixa Tito em Creta exatamente para consertar aquilo que estava torto. Olha que coisa interessante, né? Veja como isso é característico. Veja o propósito, né, que existia do apóstolo Paulo em instituir o Tito para cuidar das igrejas. Ou seja, as igrejas precisavam de uma estrutura. A igreja precisava de uma estrutura. A igreja precisava de uma estrutura, a igreja precisava de uma organização. A palavra restante denota que estava incompleto ou ausente nas igrejas de Creta. E aí o apóstolo Paulo entra em ação, indicando quem? Indicando quem? Logo ele, Tito. Claro, Tito. Então vamos lá. Veja, o que deixava as igrejas vulneráveis, né, a erros doutrinários e moralidade. Havia uma carência muito grande de liderança espiritual em Creta. E visando isso, né, sabendo disso, percebendo isso, o apóstolo Paulo envia Tito para Creta. Veja, além disso, os falsos mestres ameaçavam a integridade da igreja. E a conduta imprópria entre membros da igreja, desde os jovens até os mais velhos, enfraquecia ainda mais o testemunho cristão. Agora vamos ver um pouco sobre Creta, né? Creta, historicamente marcada pela licenciosidade moral e pela presença de várias heresias, representava um campo fértil para o erro. Ok? As igrejas, ainda em seus estágios iniciais, enfrentavam o risco de serem corroídas por esses dois perigos fatais, a corrupção moral e a doutrina errada. Neste contexto, a organização da igreja sob uma liderança bíblica e moralmente íntegra tornou-se essencial para preservar a santidade e a verdade. Como o próprio Paulo indicaria em suas cartas, a melhor maneira de enfrentar o erro não é apenas combatê-lo diretamente, mas promover a verdade com vigor. Os falsos mestres
poderiam ser combatidos com a multiplicação de mestres fiéis e compromissados com a palavra de Deus. Isso aqui é muito interessante, porque como vamos combater o erro? Claro, com pessoas fiéis, com pessoas que se dedicam às coisas de Deus, pessoas que levam o reino de Deus a sério e que têm compromisso, evidentemente, com o nosso Senhor Jesus, né? Pessoas que querem fazer a obra de Deus com seriedade, querem fazer a obra de Deus com esmero, querem fazer a obra de Deus com compromisso espiritual, tá? Isso é muito significativo em um mundo em que nós vivemos hoje, né? Hoje vivemos de um mundo em que há muitas falsidades, né? Muitas pessoas que não estão compromissadas com o reino de Deus. E é importante que os verdadeiros líderes, né, se manifestem. Os verdadeiros líderes, eles exerçam a sua função como servos de Deus e defensores da verdade da palavra de Deus, né? Glória a Jesus. Eu sou um defensor do ensino correto da palavra de Deus, né? Do ensino bíblico, do ensino em que envolva, evidentemente, um compromisso da pessoa com Cristo. Eu sou da linha em que quem é de Cristo, né, fale a palavra de Deus com ousadia, né? A palavra de Deus com dedicação, com seriedade. Creta, em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada e o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Outro problema ali é que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. A sinopse aí do nosso primeiro tópico, né, nos deixa claro que o apóstolo Paulo colocou Tito como pastor em Creta para cuidar das demandas organizacionais e orgânicas da igreja. Vamos para o nosso terceiro tópico, né, que é a institucionalidade bíblica da igreja. A institucionalidade bíblica da igreja. Vamos ajustar melhor aqui o nosso slide, né? Parece que ele está muito fora do contexto e a gente vai colocar ele aqui no lugar certinho. A gente quer o melhor aqui para o reino. Glória a Deus. Aqui, Carlos. Pronto. Coisa boa. Vamos lá. A instituição paulina. Vamos no nosso segundo tópico, né? A instrução paulina, a organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instruiu Tito, não se restringe a uma estruturação ministerial. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs na ilha de Creta eram reflexo da cultura da região. Isto está além de um problema meramente ministerial. É preciso levar isso em conta. O que significa a institucionalidade bíblica na igreja? Significa dizer que a organização da igreja é bíblica, principalmente no que diz respeito às igrejas locais. Às igrejas locais, tá? Isso é um fator, que é um divisor de águas aqui, quando nós estamos estudando a igreja como organização. E aqui a institucionalidade da igreja é muito importante. Aí nós temos agora o nosso ponto, que é um ponto mas muito bem interessante, né? Porque trataremos agora da igreja como instituição. Podemos definir organismo como forma individual de vida ou ser, ou algo vivente. Na eclesiologia, que é a doutrina da igreja, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo porque é um corpo espiritual vivo, glória a Deus, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que gerou a igreja. E olha aqui esse nosso quadro, né? Jesus é o cabeça da igreja. Os apóstolos, né,
representam a liderança geral. O ensino, porque eles vão cuidar do ensino, da fundação também da igreja. Aí logo abaixo você tem presbíteros e diáconos. Os presbíteros, né, eles tratam do ensino e o governo local. E o serviço material e apoio à igreja é a parte dos diáconos. Logo abaixo, você vai ver aqui, ó, quais são os ministérios, que são os dons ministeriais, aperfeiçoar a igreja, edificar a igreja. Profetas, revelação e exortação. Evangelistas, pregação missionária, ensino profundo, tá? Que são os mestres aí que cuidam do ensino profundo. Mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou tornar institucional significa estabelecer organização. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja, ou seja, o apóstolo Paulo ele trabalhava no foco de organizar a igreja, organização. O Novo Testamento apresenta exemplos da organização eclesiástica entre os primeiros cristãos, como locais e horários de culto, consagração de presbíteros, concílios para tratar de assuntos doutrinários, serviços sociais para as famílias fragilizadas, comissões de ética e tesouraria, carta de recomendação que servia como documento para garantir a origem e a identidade das pessoas. Na nossa sinopse, nós destacamos o seguinte: a igreja é uma instituição divina que demanda uma organização institucional. Então, a igreja ela precisa estar muito bem estruturada. Veja bem, ela como organismo, né? Ela é a comunidade de crentes como organismo. Ela é o corpo de Cristo, glória a Deus, que é formado e sustentado pelo Espírito Santo. Ela é composta por todos aqueles que aceitaram a salvação por meio de Jesus Cristo, unidos em uma relação viva com Ele e uns com os outros. Então, a igreja precisa, evidentemente, que as pessoas tenham um compromisso autêntico com Jesus, mas também tem um compromisso autêntico com as pessoas também que congregam, que estão ali juntos. É um grupo, é uma comunidade cristã. É um organismo porque, como um corpo, ela tem uma estrutura orgânica e interdependente, onde cada membro tem um papel único, mas todos contribuem para o bem-estar coletivo. É muito interessante. Agora, a igreja como organização. A igreja como organização refere-se à estrutura formal e administrativa da comunidade cristã. Aqui a ênfase está na maneira como a igreja é organizada para cumprir suas funções no mundo, como a pregação do evangelho, a prática das ordenanças e a realização de ações sociais. A igreja como organização é a estrutura visível e institucional que possibilita a ação coletiva dos crentes. Ela é composta por lideranças como pastores, presbíteros e diáconos e pode ter uma hierarquia, regras, práticas e uma forma específica de organização para manter sua unidade e o bom funcionamento. Aspectos relevantes. A igreja como organização tem cargos e funções estabelecidas, por exemplo, líderes, ministros e diáconos. Ela pode ter uma sede, templos, finanças e sistemas administrativos para garantir o cumprimento de suas responsabilidades. Embora a estrutura organizacional seja importante para a eficiência e a ordem, ela deve sempre ser submetida à missão espiritual da igreja, que é glorificar a Deus e fazer discípulos. A igreja, enquanto organização, é também chamada a manter a boa ordem, a disciplina e o ensino correto da palavra de Deus. Tá? Isso é extremamente importante. Isso aí seria a nossa síntese do terceiro tópico, do segundo tópico, perdão. Agora o terceiro tópico, a questão atual. A questão atual. E aí, hoje, como as coisas são? Tá? Organismo e organização. O ensino de Jesus é dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. É aqui que está uma questão. Pensando na igreja atual, podemos complementar. A igreja é uma organização
uma vez que, perante a lei dos homens, tem que ser organizada em pessoa jurídica. A igreja tem estatutos, a igreja tem sede, diretoria e outras exigências legais. Tem uma denominação, patrimônio, regimento interno e existência física. Portanto, a organização da igreja tem aspectos jurídicos, aspecto funcional e aspecto eclesiástico. E, além do mais, tem o aspecto litúrgico e o aspecto administrativo. Nos aspectos jurídicos, a igreja tem diversas responsabilidades como civil, trabalhista, previdenciária, estatutária, tributária, administrativa e imobiliária. Porque a igreja compra casas e transforma em templos, e esses templos precisam ser cuidados, né? Aspecto funcional refere-se a todas as atividades e departamentos da igreja, como escola dominical, evangelismo, louvor, ciclo de oração, etc. Eclesiástico. A igreja possui uma estrutura hierárquica que inclui líderes eclesiásticos, tais como pastores, presbíteros e diáconos, que são responsáveis pela orientação espiritual e pastoral da igreja. Litúrgico. A igreja, como organização, muitas vezes estabelece uma ordem específica de culto e liturgia para suas reuniões regulares, incluindo a celebração das ordenanças, que são a Santa Ceia, o batismo em águas. Administrativo. A igreja possui um sistema de gestão financeira para administrar doações, despesas e investimentos ligados às atividades e programas da igreja, seguindo normas administrativas e contábeis, né? Vamos agora falar um pouco sobre a experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno começou contra a institucionalidade da igreja. Charles Fox Plum exemplificou essa postura. No entanto, a Igreja Apostólica logo adotou uma organização eficaz. Mais informações sobre essa situação seria o seguinte: os pioneiros das Assembleias de Deus no Brasil, Gunnar Ving e Daniel Berg, não eram fundamentalmente contra a institucionalização, mas estavam em um movimento que inicialmente rejeitava a burocratização e as formas rígidas de organização que caracterizavam as igrejas tradicionais da época. A postura inicial era mais voltada para uma busca por espontaneidade espiritual e liberdade no culto, com a ênfase nas manifestações do Espírito Santo e na experiência pessoal com Deus. No entanto, à medida que o movimento pentecostal foi crescendo no Brasil, surgiram desafios práticos relacionados à expansão, à unidade doutrinária e à administração das igrejas. Foi nesse contexto que a ideia, de alguma forma, de organização começou a ser adotada para sustentar o crescimento do movimento de forma ordenada e para assegurar uma doutrina comum, especialmente em um país de grandes dimensões como o Brasil. Aí você vê o que aconteceu, né? É necessário organizar. No Brasil, não foi diferente. Diante do avanço da obra do Senhor, na obra aqui no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país e, dessa forma, trazer soluções para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Foi com base nesses ideais, né, que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. Eu louvo a Deus porque agora esse ano, né, em dezembro de 2025, eu estarei completando, se o Senhor permitir, né? Estarei completando 25 anos que faço parte da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB. Este órgão que cuida, como aí diz os ideais, das questões domésticas, internas e externas da nossa convenção. E também para manter a unidade. É muito importante, irmãos, talvez alguns, né, irmãos que não conhecem a função e a importância da CGADB, ela serve para manter, né, a unidade, né, doutrinária, a unidade, né, ao longo, né, de todos os estados do Brasil. Por isso existe a nossa CGADB. E, atrelada a isso, eu estou também ligado à nossa convenção estadual, que é a CEADEB. A CEADEB está ligada à Convenção Geral.
A nossa sinopse aí, ou nosso resumo, né, do terceiro tópico é: organismo e organização não são excludentes em si, mas necessárias para a igreja, para a missão da igreja, né? A igreja local. Agora vamos para a nossa conclusão. Nossa conclusão é muito importante porque a igreja é o povo de Deus no novo concerto. Ela é uma comunidade internacional, ela é uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. A organização da igreja é necessária para que a igreja possa, ao longo da sua vida, da sua existência aqui, cumprir a sua missão enquanto igreja, tá bom? Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. Saiba que a igreja é importante, o Senhor Jesus deixou muito claro isso quando ele disse que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Satanás não pode substituir a, a influência e o poder que a igreja tem. A igreja é uma organização. E enquanto organização, a igreja deve estar sempre organizada, visando também, meus amados irmãos, ter uma representatividade política, ela tem que ter uma representatividade social e ela deve cumprir a sua missão enquanto igreja